Em que sentido você está falando? Em todos os sentidos. Em questão de lei. É simples, seja o Alan dos Santos, seja o Ivan, seja o William, partindo da premissa que o inquérito está um. correto, é isso? Não é isso, Marco. Então, é assim, se não vale para o Ivan, não vale também para o Alan. Concorda comigo? Qualquer discurso, você não pode simplesmente criminalizar o discurso político. Isso é ridículo o que está acontecendo, é bizarro. É coisa de autocrata, é coisa de ditadura de toga. Sim, agora vamos ao fato de uma pessoa falar, olha, querem fraudar as eleições e vão conseguir uma guerra civil nesse país. Eu sou um general. Esse tipo de comentário, os senhores acreditam que fomenta o ódio, que isso pode ser prejudicial para a nossa democracia? Sabe o que fomenta o ódio? Patriarcado opressor, racismo estrutural, esse negócio de sexualização infantil, isso daí fomenta o ódio nas pessoas. Essa ideia de disputa de classe dentro de um ambiente de guerra cultural, que é o que a gente vive diariamente no Brasil e no mundo. Isso é um discurso odioso de uma esquerda progressista, mirabolante, que quer tomar o poder a qualquer custo e usar para os seus fins... Gerando ódio. Gerando ódio. Gerando ódio. Você acredita que esse tipo de discurso do Ivan e de outros que a gente observa nas redes, Marco, eu perguntei para você, eu tenho que perguntar para a esquerda. Eu pergunto, você acha que isso gera ódio? Isso pode provocar um distúrbio social? É claro que gera ódio, sim. É, sim, um discurso de ódio que está inserido em um contexto muito maior, de gente que faz da violência o seu combustível, de gente que não consegue disputar o jogo seguindo as regras colocadas, de gente que precisa do tempo todo do confronto, porque se não tiver confronto, ninguém lembra deles. William, fala o que a polícia apreendeu na casa do Ivan o Terrível. Fala pra gente. Um notebook e um celular. E? Você quer ferramenta mais poderosa no meio tecnológico? Você quer algum tipo de ameaça concreta? Eu te falo, se fosse uma pessoa para ter algum tipo de perigo iminente de dano nas pessoas ou em grupos, eu esperaria encontrar mais coisas. Marco, ainda Bolsonaro foi esfaqueado. Sim. Poderia ser uma faca de cozinha, uma caneta ou qualquer coisa. Para tirar a vida do ser humano, você não precisa de uma arma de fogo. Sim, e você não pode tolher as pessoas de fazerem um discurso, por mais ridículo, por mais feio, de ódio, tosco que ele seja. Não existe, deixa eu falar uma coisa. Vamos bola no chão. Bola no chão aqui, na opinião. Não existe essa tara que foi criada de o discurso de ódio está em todo lugar. Não. Esse negócio de querer relativizar discurso de ódio, ele está em todo lugar. A extrema-direita quer defender discurso de ódio. Não é. Buscando subterfúgios, buscando palavras mais amenas. Ou seja, só falta dizer o discurso de ódio é meu e ninguém tasca. Não é isso. É extrema-direita. O discurso de ódio é daqui, é do seu lado. Mas, assim, isso está mais do que evidente durante toda a história do século XX. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu só estou falando o seguinte. Criou-se um conceito, que nem fake news. Cria-se um conceito. E daí tudo cabe dentro do conceito para cercear a liberdade de expressão. Então você pode limitar a liberdade das pessoas com base em fake news e discurso de ódio. Então, se é alguma coisa relacionada à notícia, é fake news. E eu vou tolher você. Se é alguma coisa relacionada a questões do ambiente estrutural brasileiro ou a questões relativas a políticos em específico, ou a instituições, tipo o Poder Judiciário, que está no seu ápice aí de desconfiança da população, aí vira discurso de ódio. Você junta os dois e fala, vou tirar o microfone de você. Hoje ele está empolgado. Não, hoje ele está. Afinal de contas, eu sei que realmente porta-voz da extrema-direita hoje em dia está sob um assédio muito grande e precisa de muito espaço para se defender desse tiroteio todo, desse tiroteio do bem, desse tiroteio democrático. Mas eu quero dizer o seguinte, esse tipo de prática que ele narrou é uma coisa que quem executou muito no Brasil ao longo da história foi a direita, a extrema-direita, enfim, a direita militar, que inventava, por exemplo, aquela história de que comunista come criancinha. Então, logo, se você fosse de esquerda, você era comunista, você comia criancinha e, portanto, você não podia, de forma alguma, participar do jogo. E assim, eles conseguiram expurgar todos os partidos de esquerda durante muitos anos. Mas, felizmente, os tempos mudaram. Então, peraí. O que o Piperno está dizendo é que, por exemplo, quando a direita fala sobre sexualização infantil, na verdade está querendo criar uma cortina de fumaça para não falar dos problemas, por exemplo, de corrupção ou de suspeitas dentro do governo? É isso, Marco, que ele está falando? É difícil entrar na cabeça do Piperno, porque eu realmente tenho, assim, muita dificuldade de entender o que se passa aqui dentro. Mas... Você está com um raciocínio meio lento. Eu gosto das provocações dele, ele é engraçadinho. Mas... Eu não sou humorista, mas quem sabe, né? Depois da aposentadoria, se o desemprego vier algum dia... Quem sabe você faz o stand-up da esquerda festiva. Vamos lá. Né? Mas a esquerda miçangueira.
Mas aqui, o que eu acho interessante dessa visão estética da sociedade é o seguinte: o Piperno já admitiu que existe racismo estrutural no Brasil. Claro que existe. Existe patriarcado opressor na nossa história. Daqui a pouco ele vai falar que nós 3 homens hétero, cis, brancos, ele vai começar a vir com esse papo de oprimidos e opressores, que é Paulo Freire na veia. Então, todo esse discurso, na verdade... Que não tem relevância para você. Tem. Tem? É importante? Ele é relevante na sociedade hoje, porque ele está sendo utilizado dentro de todos os ambientes que a gente vê, jornalístico, docência, na educação infantil, como uma forma de minar a liberdade de expressão das pessoas. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com essa relativização perniciosa de tudo é discurso de ódio. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte Americana, discurso de ódio envolve necessariamente... Mas está no Brasil. Mas o conceito é bom. Você tem que usar exemplos bons. A gente está no Brasil. O exemplo é, eu tenho que gerar uma ameaça iminente dentro do local e do tempo. Então eu tenho que falar, eu vou agredir determinado grupo em tal hora, em tal lugar. É muito simples. Isso Nós temos jurisprudência no Brasil para isso, Piperno? Não, 2 coisas, já que ele citou os Estados Unidos e as suas jurisprudências, né? Lá, inclusive, estão fazendo uma ampla investigação sobre o cangaço político promovido pelo ex-presidente Donald Trump, que, aliás, perdeu a eleição, perdeu a tentativa de reeleição e tentou virar a mesa. Algo que, aliás, muita gente teme por aqui. Vamos lá. Segunda coisa... Quando que ele tentou virar a mesa? A segunda coisa... Não, só fala para mim. Não. Marco, eu não vou voltar no 6 de janeiro. A segunda coisa... Fake news sua. A segunda coisa, sobre Paulo Freire, olha, eu vou dizer um negócio. Vai lá, Paulão. Olha, Paulo Freire é um ícone, inclusive alguém muito respeitado mundo afora. Agora, se a esquerda tem Paulo Freire, eles têm o Milton Ribeiro do Pastor Gate. Olha só a diferença de patamar de prateleira. O educador deles é o homem do Pastor Gate. Zero relevância. Aquele ex-ministro que, inclusive, andava armado, deixava a arma disparar, recebia pastor em situações estranhas. Ou seja, vejam bem a diferença de concepção de mundo. Uma coisa é fato, meu caro William. E o Piperno talvez concorde comigo nesse ponto. As pessoas ficaram empoderadas com as redes sociais no quesito informação. Então elas conseguem informação direto da fonte. Seja com o Twitter do Trump, apesar dele ter sido suspenso, mas ele passava informação direto para quem seguia ele. E isso é um fator que quebrou o joelho, quebrou as pernas da imprensa militante. Então é óbvio que a imprensa militante gosta de incentivar a limitação desses meios de comunicação para manter o market share deles, né? Para manter a reserva de mercado deles. A produção pediu para fazer uma pergunta para os senhores que é relacionada à jurisprudência americana. Isso chegou agora para mim falando o seguinte: a jurisprudência norte-americana está impedindo uma série de atentados a grupos oprimidos, às minorias? Marco Antônio. Nos Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos o que você tem? Tá? Só para explicar para o pessoal, para ilustrar. Pode ter uma passeata da Ku Klux Klan. Né? E você tem na passeata, inclusive, um cordão policial protegendo os membros daquele... E são grupos minúsculos, pequenos, irrelevantes. Mas você tem lá uma passeata do pessoal supremacista branco e a polícia protegendo. Então, quer dizer, não importa o discurso, a liberdade de expressão ela deve ser primazia. Ela deve superar qualquer outro tipo de princípio. Eu repito a pergunta da produção. A jurisprudência norte-americana está impedindo uma série de atentados a grupos oprimidos ou minorias nos Estados Unidos? Não, de forma alguma. Toda hora tem atentados aí contra pessoas negras e outra coisa. No caso do Brasil, felizmente, não haveria a menor possibilidade de uma passeata da Klan, até porque no Brasil o racismo é crime. Então, se eles fossem para a rua defender pautas supremacistas, eles certamente nem sairiam de casa. Agora, no Brasil, racismo é crime. Não vamos confundir liberdade de expressão com crime. Não. Você tem que separar uma série de coisas aqui. Isso daí, esse tipo de manifestação, o interessante disso é o seguinte: são tão esdrúxulas, são tão péssimas, são tão terríveis, que é aquela velha história do careta fica na cara de quem faz. Que nem gosta de levantar... A pessoa que gosta de levantar a bandeira da foice e do martelo, que é comunista, ou que coloca o símbolo do Che Guevara na camiseta, que é um assassino, um homofóbico, um doido maluco, essas pessoas, deixa elas passarem vergonha. Essa é a premissa da liberdade de expressão. Minha vez. É mais um que tenta equiparar
posicionamento ideológico, e eu discordo das pessoas, dos partidos comunistas tradicionais, eu discordo deles. Agora, não dá para equiparar posicionamentos ideológicos com racismo. Racismo é uma outra coisa. Racismo é o mau hálito da sociedade, o mau hálito das almas. E não dá para comparar com posicionamentos ideológicos que a gente discorde. Você gosta do Che Guevara? Eu discordo dos posicionamentos dos partidos comunistas.